Convido os irmãos para estar louvando o nosso Senhor, aí de casa mesmo, junto com a gente nesse hino. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos usando a mídia para estarmos juntos nessa noite, meditando na Palavra de Deus. Estarei lendo o livro de Mateus, no capítulo 24, os versículos 29 a 36. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Que Deus nos abençoe. Pastor Osnildo está com a palavra. Amém, irmãos. Não tem sido uma coisa muito fácil. A gente está trabalhando aí à distância e tentando fazer essas mensagens. Claro que temos que fazer mensagens mais breves do que o costumeiro,
em função da aparelhagem que temos. Estamos aqui com um celular e um laptop pequeno. Mas Deus tem nos dado a bênção de podermos nos comunicar com os irmãos e falarmos da palavra de Deus. O texto lido nos chama a atenção para um fato muito importante na nossa experiência cristã. A questão de preparar-nos para a volta do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala dos sinais que antecederão a sua segunda vinda. Ele fala de princípio de dores, ele fala da grande tribulação, ele fala da sua vinda propriamente dita, conforme vimos o texto, e ele faz, durante o Evangelho, no escopo aí do Evangelho de Mateus, ele faz algumas advertências que eu acho que nos dizem que nós vivemos, observando algumas coisas, a maioria das pessoas não estão observando. Por exemplo, em Mateus 24, 42, ele disse: vigiai e orai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nesse mesmo capítulo, lá no verso 44, ele diz: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. E voltando um pouquinho aí no capítulo 24 de Mateus, nós vemos lá no versículo 14, quando ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. É impressionante como pessoas aí no passado observaram bastante essa palavra de Jesus. A partir dessa palavra aí do verso 14, que acabamos de ler, há um amontoado de tratados, um amontoado de livros foram escritos com muitas opiniões, com diferentes opiniões a respeito da segunda vinda de Cristo. Mediante o que a Bíblia diz e o que dizem os estudiosos da Bíblia, resta-nos fazer uma coisa que está aí e é uma advertência. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. Mas há uma outra palavra. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. A mensagem que nos passa esses textos aí citados visa responder algumas perguntas que geralmente são feitas e que não sabemos se estão sendo feitas de uma forma corretamente. Primeira coisa, geralmente quando a gente mexe com esse assunto, escola dominical, o estudo bíblico, as pessoas dizem: mas quando vai acontecer isso? Mesmo você lendo essa palavra tão clara de Jesus, que diz que o dia e hora não sabemos, é um tempo que está reservado para uma decisão do Pai, as pessoas fazem essas perguntas. Agora, uma outra pergunta que deveríamos fazer é perguntarmos por que nos preparar. Porque, primeiramente, a resposta é porque nós não sabemos a hora. A outra resposta seria porque nós precisamos aqui, enquanto vivemos aqui na Terra,
nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa comunhão com Deus, andarmos com Ele, caminharmos com Ele, observarmos os princípios aí da sua palavra. A outra coisa que geralmente se pergunta é como nos preparar. Irmãos, nós estamos agora, durante já um mês, 30 dias, recolhidos em nossas casas. Estamos observando leis ou decretos que vêm de homens, autoridades, naturalmente, que nós precisamos obedecer. Mas quando estamos livres, o que nós temos feito nessa questão do preparo? Agora nós estamos nos preparando, porque dizemos, não, agora nós temos tempo, tem que achar o que fazer. Algumas pessoas dizem. Uma vizinha nossa disse isso, eu tenho que achar o que fazer, senão eu vou enlouquecer. Eu e a minha esposa não estamos enlouquecendo porque nós achamos o que fazer diante de Deus. Orar, buscar a sua face, observar os ensinos da sua palavra e tentar obedecer a esses decretos que estão por aí a respeito desse nosso recolhimento. Mas eu ia dizendo como nos preparar. Em oração, estudo da Bíblia, observando os acontecimentos, observando os sinais, não dando atenção a todo o espírito, conforme diz João, mas prestarmos atenção naquilo que a palavra de Deus diz. Não prestarmos atenção em determinadas profecias, que eu coloco entre aspas, que tem por aí, dizendo, não, Cristo já está voltando. Nós não sabemos. Vai se dar num momento e numa hora que ninguém espera. Ninguém sabe, de repente, diz a Bíblia, aparecerá o Filho do Homem lá nas nuvens. A Bíblia diz isso. E nós precisamos nos preparar realmente, porque a volta de Jesus é certa. E nos prepararmos envolvidos aí na graça de Deus. Tudo que nós temos na Bíblia para a nossa orientação, Deus nos deu de graça. Deus nos deu a salvação de graça também, mas nós precisamos estar preparados para a segunda vinda de Cristo. E eu preciso terminar esta meditação, mas eu leio ainda lá em João 14, nos versículos 1 a 3, uma palavra de Jesus, quando ele quis dar uma esperança a mais para o coração daqueles discípulos, quando ele estava preparando os discípulos para a sua partida, e ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E algumas coisas que nós precisamos entender. A questão de volta de Cristo, o arrebatamento. Não é assunto para discutirmos agora. Mas o tempo de preparo é esse tempo que nós estamos aqui. Estamos vivendo diante de Deus, vivendo aqui na terra. Não estou pensando agora nessa vivência dentro de casa. Vivendo aqui na terra, debaixo da graça de Deus, pela orientação de Deus, e devemos glorificar a Deus porque nós esperamos com paciência a volta do Senhor. Ore ao Senhor, dobre os seus joelhos e que Deus te abençoe. Deus no comando de tudo. Deus está no controle de tudo. Estando no controle dele, nós temos paz no nosso coração. Amém. Além do céu azul,